Olá, como está? Meu nome é Fernando e peço licença para entrar na tua casa agora e levo comigo a mensagem amiga do Lar Espírita Luz e Amor, o Lela, esse recanto de paz espiritual, de trabalho, de caridade. Permite que nós, pessoas falíveis, cheias de erro, cheias de preconceito, possamos aprender com a doutrina dos Espíritos e praticar em nós a reforma íntima. Por isso eu convido você, neste momento, juntar-se a todos nós que desejamos uma vida melhor para nós, para os nossos familiares, para o mundo todo. Que lancemos o nosso olhar, abrindo as portas do nosso coração para essa importante reflexão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado O Homem de Bem. Permita-me que faça uma pequena adequação. E se hoje Kardec pudesse reescrever o título, ele diria O Homem e a Mulher de Bem. Dito isso, quero colocar aqui alguns aspectos que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Que essa doutrina reveladora, em seus três aspectos, o filosófico, o científico e o religioso, nos traz para que nós possamos refletir sobre a importância de desejarmos um mundo melhor a partir do nosso íntimo. Alguns aspectos dos mais importantes. A pessoa de bem, ela pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Ela interroga sua própria consciência, como nos diz Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, que diz: façam como eu fazia. Ao anoitecer, quando vou me deitar, pergunto eu à minha consciência o bem que eu deixei de praticar. Então, interroguemos a nossa consciência. O que é que eu fiz de bom hoje? O que é que nós deixamos de fazer que pudesse melhorar o nosso dia ou o dia de alguém? Como está a nossa consciência? Outro aspecto é que a pessoa de bem faz para o outro o que gostaria que o outro fizesse para si mesmo. É a lei da empatia, a lei da reciprocidade, é a lei da caridade preconizada por Jesus, quando nos dá um novo e fundamental mandamento, o maior de todos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, quando nos exorta a amar a Deus sobre todas as coisas, ele sabe da nossa limitação de entender esse Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso, infinitamente bom e justo. E aí Jesus faz a tradução do que seria amar a Deus sobre todas as coisas, quando ele nos diz amar o próximo como a si mesmo. Quando Jesus coloca amar a Deus sobre todas as coisas, ele coloca numa dimensão macro, numa dimensão cósmica, numa dimensão universalizante. E para que nós possamos entender, ele traz para o real, para o concreto, por aqui, por agora. Como é que podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Tão e somente só se amarmos o próximo como a nós mesmos. E Jesus fala, nisso está toda a lei e todos os profetas. Mas o que mais faz o homem e a mulher de bem? Ele tem fé em Deus e na justiça de Deus, na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem um objetivo maior. Tudo aquilo que acontece em nossas vidas tem uma razão de ser. Nós somos os construtores do nosso destino, minuto a minuto, pensamento a pensamento, palavra por palavra, atitude por atitude.
Nós sofremos hoje o que nós plantamos na encarnação passada. E sofremos exatamente aquilo que precisamos sofrer para transmutar o nosso pensamento, transmutar a nossa atitude, nos transformando numa pessoa melhor. A omissão é pecado. A omissão é erro. Você ver o mal sendo feito e nada fazendo, você está se omitindo. Kardec mesmo diz que, no Livro dos Espíritos, os bons são tímidos, enquanto que os maus, eles se atrevem. Portanto, o homem e a mulher de bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um chamamento para mim, para você, que nós possamos transformar o mundo a partir de nós mesmos, com uma visão crítica, mas amorosa, com uma visão cirúrgica. Tudo aquilo que a gente ouve nas redes sociais, tudo aquilo que a gente ouve na boca das pessoas, para que me serve? O que diz o senso comum? A filosofia espírita é um novo modo de entender o mundo, uma nova leitura da cidade que nós estamos inseridos, uma nova leitura da sociedade que nós participamos e interagimos. Vivemos num grande condomínio chamado planeta Terra. Para alguns, hospital, para outros, prisão, para outros, campo sagrado para a prática do trabalho iluminado na seara do Mestre. Se você está sofrendo, pergunte por que estou sofrendo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo chamado Causas Anteriores das Aflições. Ora, se nós somos os construtores do nosso destino, se nós somos construtores do nosso futuro, nós temos que ter senso de responsabilidade com aquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Se nós estamos sofrendo, tem um motivo. Talvez uma atitude impensada num passado distante, que a nossa memória já não alcança. Talvez algo de ontem ou de hoje. Aquilo que eu deixei de fazer para que o mundo fosse melhor. E são várias as coisas. Deixar de ofertar um copo d'água a quem tem sede, um prato de comida a quem tem fome, são omissões diárias, nossas, de todos os dias. Cada um pode fazer na medida das suas limitações, na medida das suas potencialidades. Mas o que é que o homem e a mulher de bem também fazem? Eles têm fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens materiais. Nós, eu, você, toda a humanidade no planeta Terra, nós somos seres espirituais, numa vivência material, de intercâmbio interpessoal, em que nós trocamos emoções, sentimentos, frustrações, bem-aventuranças e sofrimentos. Nós vamos trocando aqui e acolá nas nossas relações expectativas, que algumas se cumprem, outras não. Então, seres espirituais que somos, a nossa vida ela é una. Nós todas as noites retornamos à pátria espiritual quando adormecemos para readquirir forças e poder passar o estado da vigília, o estado do momento acordado e tentar errar menos, tentar acertar. Por isso a importância de que quando formos nos deitar, façamos a nossa prece. Senhor, te agradeço pelo sono reparador e entrego a minha alma em tuas mãos. Cuida de mim, Senhor. E a importância mais ainda de quando ao levantarmos, fazemos a nossa prece para continuarmos conectados com a espiritualidade maior. Senhor, que neste dia eu possa fazer as coisas corretas, que eu não erre, Senhor.
que eu possa acertar naquilo que for da tua vontade. Então, fazer as preces para dormir, fazer as preces para quando nós acordamos, para que nós tenhamos uma vivência num plano material em harmonia com o plano espiritual maior. Somos seres únicos, cada um de nós, criados à imagem e semelhança de Deus Pai, que é amor. Fomos criados à sua imagem e semelhança, em espírito e pensamento. Então nós, oriundos da luz divina desse Pai que é amor, façamos a nossa conexão através da prece, pedindo forças para suportar muitas vezes aquilo que nós acreditamos ser insuportável. Mas Deus não castiga ninguém. O sofrimento que nós passamos neste momento, que você está passando e que eu não consigo sentir, porque o teu aprendizado é único. Então a pessoa mais importante a perguntar o que é que você aprende é você. Faça essa reflexão, pergunte para você, pergunte para Deus antes de adormecer: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu estou aprendendo com isso? E mais, tomar atitudes perante a vida para promover um futuro melhor, para promover uma terra melhor, um lugar para se viver melhor. Como eu disse, o homem de bem, a mulher de bem, ele consulta a consciência incessantemente, confia em Deus, pratica a lei de amor, justiça e caridade, sabe que todas as dores são provas e são passageiras, faz o bem pela prática do bem. Não faz o bem para receber algum ganho nisso. E não faz distinção de raças ou de crenças. O espírita é aquele que carrega Jesus no próprio coração, ou aquele que busca enxergar o mundo como Jesus enxerga, enxergar a vida e as pessoas como Jesus enxerga, não fazendo distinção de raça, como Jesus não fez. Ele conversou com a mulher samaritana à beira do poço. Ele defendeu a mulher acusada de adultério. Ele caminhava com os leprosos, ele caminhava com os pobres, os estropiados, ele caminhava com a ralé da sociedade orgulhosa daquele tempo. Ele fez a opção pelos pobres. Jesus faz a opção por aqueles que sofrem, porque aqueles que estão sofrendo estão resgatando os seus débitos passados, estão se transmutando tal qual a lagarta que se encasula na intimidade da sua transformação e depois alça voo para o céu mais colorido. Jesus faz a opção por aqueles que estão mais desfavorecidos, vamos dizer assim. E a primeira coisa que Jesus faz é formar um grupo, um coletivo. Todas as atitudes, ele sempre estava ali exemplificando como bom mestre que sempre foi e ainda o é. Então, o espírita verdadeiro não apregoa a pena de morte, não apregoa o armamento, não apregoa a violência em qualquer nível. O homem e a mulher de bem é pela paz, pela cultura da paz, pela igualdade entre homens e mulheres de todo o planeta, de todas as religiões, por um ecumenismo baseado no Evangelho de Jesus, que é o Evangelho do amor, do perdão. Ora, ele não abnega a lei de Moisés no caso da mulher adúltera, mas ele diz que existe uma lei maior do que a lei de Moisés, que é a lei de Deus e que é a lei da misericórdia. Quando ele diz, vai mulher, e não peques mais. Então Jesus é esse mestre que se coloca lado ao lado com os seus alunos, com os seus discípulos.
Ele não diz vá, ele diz vamos. Jesus não conjuga o eu, conjuga o nós, sempre no coletivo, sempre numa tarefa conjunta. Porque o desenvolvimento da nossa sociedade só dá através das trocas afetivas. As trocas materiais, elas deixam de ter importância quando você coloca o afeto. Quando um pai dá do seu próprio prato para o filho que passa fome. Quando uma mãe dá de si mesma para que o filho possa se erguer e vencer na vida. As trocas afetivas, tratar o próximo como um irmão, é essa maior lei do progresso aqui na face da Terra. O trabalho é uma ferramenta para que nós possamos sobreviver, vencer as nossas dificuldades e exercitar a nossa inteligência, nossa capacidade de interagir. O homem e a mulher de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições, ele sabe que é limitado, como você sabe, como eu sei, todos somos limitados. Mas a despeito disso, ele também observa as suas potencialidades e procura, nisso tudo, razão de viver. O objetivo maior, viver em benefício do próximo. Para sermos pessoas de bem, nós precisamos de poucas coisas. Por exemplo, trabalho, solidariedade, tolerância, reforma íntima. Reforma íntima, esse processo de autoconhecimento, de um grãozinho de cada vez, de um dia de cada vez, em que nós sabemos que nós somos falhos. E quero contar aqui uma história. Havia um menino numa praia que logo ao amanhecer corria catando estrelas do mar, que estavam na parte seca porque a maré havia baixado. E o sol subindo no horizonte iria matar aquelas estrelas do mar. Esse menino enchia os braços de estrelas do mar, corria até a margem da água e jogava. E ele fazendo isso, quando um escritor, observando isso, vai e pergunta: menino, o que você está fazendo? E o menino, mostrando as mãos cheias de estrelas do mar, fala: olha, se eu não colocá-las na água, elas vão morrer secas, porque o sol está subindo. E o escritor disse: mas para que isso? Você não vai conseguir. São muitas. Que diferença faz? E o menino correu mais uma vez, encheu as mãos de estrelas do mar e disse para o escritor: para essas eu vou fazer toda a diferença. E foi e salvou as estrelas do mar. O Espiritismo é mais ou menos isso. É a gente entender o nosso papel na vida. Por mais dificuldade que você está passando, tanto monetária, emocional, financeira, sempre, sempre e sempre você poderá ajudar alguém. É disso que a vida é feita. Trocas, permutas. Um tratando o outro como irmão. Todos somos irmãos, filhos de um mesmo Pai, que é infinitamente bom e justo. Saibamos entender aquilo que acontece ao nosso derredor. Saibamos entender qual o nosso papel no cenário em que estamos inseridos e desenvolver o protagonismo e desenvolver a nossa ação de viver, desenvolver as nossas potencialidades e entrarmos para o time de Jesus, caminhando em busca do pão espiritual, distribuindo os benefícios que todos nós temos quando conhecemos Jesus. Principalmente nós espíritas, que conhecemos esse Jesus maravilhoso, esse Espírito notável, que preparou esse planeta para que todos nós pudéssemos crescer através do amor. Vá
Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Põe a tua água para fluidificar. Faça a tua prece nesse momento, porque agora contigo estão as caravanas espirituais aí contigo. Nesse momento, ligue-se, conecte-se, sinta a mão de Jesus abençoando o teu esforço. Obrigado por me receber em tua casa, hoje e sempre.